caracteres de afirmações não verdadeiras, que tudo que aprendemos nesse encontro possa ser aplicado nas nossas casas, para o bem do Teu reino, para a paz nos nossos lares, a alegria e formação dos nossos filhos. Em nome de Jesus, Senhor. Uma das coisas que nós vemos na Escritura, e que hoje há uma tentativa muito grande de desmanchar, é a questão do modelo da criação. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Então, o padrão bíblico é homem e mulher. Todas as alterações que vão sendo feitas, sejam por doenças, por intervenções humanas, pelo pecado, variações genéticas, uma série de coisas, são coisas a serem tratadas como coisas não normais, que a gente tem que lidar com elas, sendo cada caso um caso. Mas uma coisa que nós temos que insistir é que o modelo cristão é esse. O modelo bíblico de criação é esse. E as outras coisas tendem a ter um desvirtuamento, como nós vemos na Bíblia no caso de Sodoma. E existem casos onde toda a deterioração do gênero humano se torna genérico. E às vezes a gente fica pensando que certas alterações elas vão ocorrer só num determinado local, uma parte da sociedade, sem que a outra parte fique intocada. Isso não existe. Com o tempo, existe uma inclinação. Isso é igual um caminhão de boi. Quando você faz uma curva, vai todo mundo para o lado. Então, começa a haver confusões e nós precisamos ter essas posições bem claras, não só para entendermos o nosso papel, tanto de homem como de mulher, como também para que os nossos filhos entendam isso de uma forma clara. Então é muito importante nós termos posições claras. O relativismo, ele cria dúvidas, incertezas, conflitos e desorientações. Então nós também temos que ser uniformemente no mesmo ponto, para que os nossos filhos não fiquem confusos em relação a isso. Então quem somos nós? Eu sou o marido, minha mulher é minha mulher. Então eles não têm que ter essa confusão, quem é pai, quem é mãe, tudo isso faz confusão na cabeça dos nossos filhos. Hoje em dia temos, em vários assuntos, não só nesse, muita confusão, porque às vezes nós nos abstemos de assumir o nosso papel. Então, o papel não só de homem no sentido macho, mas também homem no sentido masculino, porque uma coisa é gênero e a outra coisa está ligada à biologia, o macho, mas o masculino ele vai muito além da biologia. Ele é uma característica da pessoa. Então, nossa sociedade começa a haver confusões, onde nem sempre o gênero está de acordo com a biologia. Ou seja, a biologia é um corpo de um homem, né? Mas em termos de... É um macho que não é masculino ou o contrário. Então, isso tudo começa a misturar e a trazer confusão na cabeça dos nossos filhos. Então, nós, marido e mulher, temos que ter posições claras em relação a quem nós somos, para que as nossas crianças aprendam essas coisas com clareza. Uma outra coisa é o seguinte, nós já tratamos da questão de autoridade, autoritarismo, essa questão de uso do poder. O poder, ele é dado para nós servirmos. Então, se Deus me dá uma enxada e sementes, é porque Ele quer que eu vá para o campo plantar. Se Ele me dá lápis e papel, é que Ele quer que eu vá estudar, trabalhar. Então, cada um de nós recebemos os dons de acordo com a missão que Ele deu para nós. Então, não adianta a gente lidar com essa questão de poder como instrumento de dominação, mas sim como instrumento de serviço.
Então, a tendência de uma pessoa que tem poder é ser opressivo, é dominar. Então, se eu tenho um valor muito alto, eu tenho um patrimônio, por exemplo, eu recebo milhões. Qual é a inclinação se eu não tiver muito cuidado? É de ter o máximo de pessoas debaixo de mim e procurar ter o mínimo de pessoas acima de mim. Essa é a nossa inclinação. Quando, sob a perspectiva do Evangelho, nós vemos o modelo de José do Egito, por exemplo, que assumiu todo o governo do Egito para servir. E ao invés de usar o seu poder para se vingar dos irmãos, ele compreendeu que Deus que o mandou para o Egito, não foram os irmãos que o venderam como escravos, que foi o que aconteceu de fato. Só que na visão de José, ele disse para os irmãos dele, não foram vocês que me mandaram para cá. Ou seja, se Deus não tivesse definido que eu viria para o Egito, vocês não teriam tido o poder de fazer o que vocês fizeram comigo. Então, apesar dos irmãos de José terem o vendido como escravo para o Egito, José tinha a compreensão de que eles foram apenas instrumentos de Deus para a salvação do povo, para que eles não morressem durante a grande fome. Da mesma forma, nós temos que ter uma compreensão que se Deus colocou ou me colocou em qualquer lugar de poder, aquilo dali não é pelo meu mérito, mas é ligado a um projeto, a uma tarefa, a uma missão que eu tenho. E então, se eu tenho um poder, seja em casa, seja de qualquer outro lugar, entendamos e ensinamos os nossos filhos que se eles têm inteligência, se eles têm capacidade para ser o primeiro lugar na classe, ser qualquer coisa, isso não é para a glória deles, mas sim porque Deus está dando uma tarefa para eles fazerem. Isso é um uso cristão do poder. E muitas vezes os relacionamentos têm problema por causa de questão de poder. Às vezes há uma competição. Já vi casos de casal de competir mesmo, para ver quem era que era o melhor, quem tinha um emprego melhor, quem tinha um salário maior. Coisa bem de criança mesmo. E olha, de criança doente, isso não é nem criança sadia. Porque uma pessoa que se torna adulta, se mantendo criança, essa é uma criancice doente. Não tem jeito. Quando a Bíblia fala para nós sermos como crianças, é no ponto da inocência mesmo. Não no ponto daquela mesquinhez, de desejo para si próprio, desejo de atenção. Então nós não vamos concorrer uns com os outros, nós temos que ajudar o outro. Então, quando nós estávamos criando os nossos filhos, tinha época que eu trabalhava só 6 horas, para poder ficar com criança num determinado horário. Outra hora, que foi a maioria do tempo, porque ela tinha mais condição de fazer isso, ela trabalhava só 6 horas para dar tempo às crianças também. Então, essa questão de cada um dar a sua parte de acordo com a conveniência do momento. É você dizer, eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão do salário, eu vou abrir mão disso, para poder, confiando no outro, os dois trabalharem juntos. Coisa melhor que tem é você se render. Então, quando a gente estava ainda no namoro, que a gente já tinha marcado, inclusive, a data do casamento, que nós marcamos no primeiro mês de namoro, sou rápido. Ela teve uma possibilidade de passar uns 3 meses em Curitiba fazendo um curso. E aí eu disse para ela, se ficar 3 meses em Curitiba, eu tiro uma licença, abro mão de salário nesse período e eu vou com você, porque nós estamos numa época de construção dos nossos relacionamentos, e isso é muito mais importante do que sucesso profissional. Então, ela se aposentou bem abaixo do que poderia ter se aposentado, abriu mão de comissões altas por causa de todos esses projetos que a gente tinha. A gente também tem que colocar o uso do poder para o serviço. Então, 2 coisas que nós definimos, nós dissemos o seguinte, principalmente para o padrão de Fortaleza, nosso salário era muito alto, 2 funcionários do Banco Central, então junto lá em Fortaleza naquela época, era sangue azul, né? Não estava, a cabeça não cabia naquele buraco, não.
mas é o seguinte, a gente definiu que duas coisas nós não sacrificaríamos. Eram as ofertas, para a missão, para a igreja, para o que fosse necessário para o reino de Deus. E segundo, os nossos pais. Então, nós não... Era sagrado isso daí. Então, isso também definiu que o nosso dinheiro não seria para um padrão de vida. A nossa vida era extremamente simples. E essa compreensão, ela nos ajudava a não ter carências. Porque às vezes a gente quer usar recursos e o poder assim para suprir a nossa carência de afirmações, de validações, de elogios das outras pessoas. Isso não é muito bom. Agora tem uma coisa que eu vi no livro do George MacDonald, que foi um autor do século XIX, que inspirou C.S. Lewis, inclusive, e ele falando sobre essa questão da gente achar ruim porque as pessoas não entendem a gente. E muitas vezes a gente se vitimiza. E a gente tem pena de nós mesmos, porque não nos sentimos entendidos. As pessoas não nos entendem, né? Assim, às vezes, a gente, coitadinho, vou chorar. Aquela autopiedade que faz sair lágrimas, né? E um texto que tem no livro dele é onde uma avó, não é bem uma avó, é uma senhora que está falando com uma menina pequena, falando a respeito de você entender os outros. E o texto diz assim, a avó diz para a criança, né, diz, olha, mas por enquanto, você deve ficar satisfeita em não ser entendida por algum tempo. Nós estamos muito ansiosos para sermos entendidos e é muito duro a gente não ser. Mas há algo muito mais necessário do que ser entendido. Aí a criança diz, o que é, vovó? Ele diz, entender outras pessoas. Sim, vovó, eu devo ser justa, porque se eu não for justa com outras pessoas, eu não mereço ser entendida. Ou seja, a criança entendeu. Porque o que é que a avó disse para ela, traduzindo? Você quer ser entendido. E é duro você não ser entendido. E às vezes a gente tem que conviver com isso durante um tempo. Até que as pessoas nos entendam, às vezes demora. Mas há algo mais importante do que ser entendido. É entender os outros. Então é mais importante eu entender as pessoas do que querer ser entendido por elas. Aí a criança entende. Vovó, como é que eu posso querer ser entendido pelos outros se eu mesmo não entendo as pessoas? Isso a criança entendeu. Então, se eu quero que o meu marido ou minha mulher me entenda, eu tenho que compreender que muito mais importante é eu entendê-lo. E às vezes eu tenho que suportar um tempo até que eu consiga ser entendido. Porque uma coisa é verdade. Durante muito tempo, nem mesmo nós nos entendemos. Pensamos que nos entendemos, mas nem sempre é assim. Diga. Aliança. Sim. Porque acordo parece contrato, Tá. Uhum. Uhum.
só isso. Eu vou falar de uma coisa que parece que não está de acordo com isso daí, mas uma coisa que é identidade. Os filósofos vivem assim, dizendo, quem sou eu? Não é? Penso, logo existo. Às vezes, ou seja, houve um momento em que alguns questionaram até se nós existimos mesmo, ou se só somos um sonho. A nossa identidade, como nós já falamos pela manhã, ela é dada pelos outros. Nós nos vemos, os outros são espelhos da gente. Eu tenho, se eu tiver uma mesma célula num corpo, ela é uma coisa, no outro corpo ela é outra coisa. Então, se você for olhar biologicamente, todas elas têm ferro, alumínio, manganês, zinco, tem tudo, nós somos um amontoado de minerais. Então, o nosso corpo não é o que nós somos, é aquilo do qual somos feitos. É diferente. O que eu sou não é a mesma coisa do que eu sou feito. O que eu sou feito é matéria. Acontece o que eu sou quando eu adquiro a minha identidade em Deus. Essa minha identidade, a Bíblia diz que nós estamos guardados em Cristo. Essa identidade ninguém toma. O meu corpo, que é aquilo do qual eu sou feito, esse vai para o pó. E vem até uma pergunta às vezes que diz assim, e quando a gente ressuscitar, se o cara morreu cego, vai ressuscitar cego? Se o cara morreu assim, como é que fica? Como é que vai ser reconhecido? Então você imagina um projeto de um arquiteto. Ele fez um projeto e fez a casa. Enquanto o projeto estiver intacto, aquela casa pode ser desmanchada, que ela pode ser feita de novo a partir do projeto. Porque o projeto é que define o que ela é. Os tijolos, argamassa, porta, é só do que ela é feita. Então, se Deus tem a minha identidade guardada com Ele, a qualquer hora Ele pode ressuscitar. Porque quem eu sou de verdade está com Deus. O Espírito que vem de Deus está com Deus. Por que eu estou falando disso que parece que não tem nada a ver com isso? É porque essa identidade eu só encontro na comunhão. Na relação com o resto do corpo é que eu encontro essa identidade, que eu sei quem eu sou. E se eu sei quem eu sou, eu sei a quem sirvo. E se eu sei a quem sirvo, eu sei a quem obedeço. E se esse a quem eu obedeço me diz o que eu devo fazer, eu já sei qual é o meu papel. Eu sei em que lugar eu estou aqui, eu sei por que eu vim. Eu não tenho crise de identidade. Então, isso daí faz com que, quando eu case, um aspecto da minha identidade seja revelado. Que é aquilo que eu sou como marido. Essa é uma parte da minha identidade. Quando eu sou pai, a minha identidade de pai é revelada. Então, minha mulher revelou o marido que há em mim. Meu filho revelou o pai que há em mim. O meu neto revelou o avô que há em mim. Ou seja, tudo que eu sou é revelado através de outras pessoas. Então, na realidade, eu sem o próximo, eu não tenho identidade. Nós vivemos uma sociedade de zumbis. Pessoas que são de acordo com o interesse dos seus apetites, daquilo que eles são feitos e não do que eles são. A demanda do seu corpo, a demanda dos seus desejos, seja por dinheiro, por sexo, por sucesso, é que define o que as pessoas estão fazendo hoje. Então, se o seu chefe é atleticano, aí você chega no trabalho dizendo galo, etc. Não é assim? É assim. Então você acaba sendo aquela metamorfose ambulante. Metamorfose ambulante quer dizer, você não tem identidade. Quem é você? Conformado. Ou seja, você se conforma, você toma a forma. Conformado quer dizer, assumiu a forma que te interessa para o teu sucesso profissional, para o atendimento dos seus prazeres. Então, cadê a sua identidade?
Então, o seu chefe atleticano, ele não revelou em você, tá? O americano que existe em você, não vou dizer nem cruzeirense. Ele impôs de cima para baixo o que você tem que ser. Na realidade, a cada pessoa que você convive te estabelece uma identidade diferente. E então você já não sabe quem você é. Está percebendo? Como é importante nós sermos autênticos. Como é importante nós estabelecermos a nossa identidade em Cristo. Como é importante nós sermos pais, nós sermos maridos, de verdade, num padrão bíblico. Está entendendo por que é que a Bíblia, ela traz para nós uma identidade? E mais ela diz, que a minha identidade, quem eu sou, está dentro de um corpo. E nesse corpo com outras pessoas. E esses outros membros do corpo é que me reconhecem como parte do corpo. Então tudo que eu sou não está em mim. Parece um paradoxo. Porque a gente briga tanto, a humanidade, a sociedade moderna, luta tanto por ser respeitado na sua individualidade, nos seus direitos individuais, que quando você vai olhar cada um, você não vê mais do que células isoladas. Você não vê corpos, você vê protozoários, né? Células autossuficientes e pessoas solitárias. Duas coisas hoje estão assustando de como se multiplica no meio das pessoas, entre as pessoas. Uma é solidão. E quando você não tem relações comunitárias sadias, você é uma pessoa só. E quando você começa, principalmente, você começa a passar dos 40, chega no ano 50, que você começa a pensar em que vai ficar sozinho na sua velhice, e de repente você não tem identidade, você sente uma solidão esmagadora. E aí vem o pânico. Hoje é uma das coisas mais comuns que existe, pânico. E nós também vivemos numa sociedade de predadores. Pois é, mas o suicídio é um resultado disso. É um fruto de quê? De solidão, desespero, pânico, tudo isso. Então, o suicídio ele vem como uma fuga dessa situação. Pois é. Então, na realidade, pessoal, nós temos que ver o outro como uma pessoa que é uma extensão de quem eu sou e é onde eu sou revelado. No momento em que eu estou todo o tempo dando as contas, demitindo as pessoas do meu relacionamento, eu estou jogando fora minhas carteiras de identidade, esse tipo de coisa. E de repente tenho que começar de novo. Como nós vivemos hoje, pessoas que começam a construir uma casa e quando a parede está no meio, a pessoa sai para construir em outro lugar e nunca tem um teto para abrigar, porque nunca constrói uma relação estável. As pessoas vivem de relações passageiras. Nós vivemos numa época prostituta. O que é prostituição? Nós aprendemos que prostituição é quando a pessoa vende o corpo. Isso é apenas um aspecto da prostituição. A prostituição, na sua essência, é quando você vende um valor, algo que você é, por um dinheiro, por um valor material, que significa o que você tem. Você vende o que você é pelo que você quer ter. Você transforma o que é eterno, que é o que você é, numa coisa temporária, que é o que você tem. Por isso que diz se vender. Você está vendendo a sua própria identidade. Isso é prostituição. E nós vivemos numa sociedade que isso é aceito. Existe até um ditadozinho que diz assim: pagando bem, que mal tem. Isso é a essência da prostituição. E nós, às vezes, nos prostituímos nas nossas relações, porque ao invés de procurarmos relações onde tudo seja dádiva, onde eu me dou,
E, portanto, eu recebo a mim mesmo de volta, reconhecido, com identidade por parte do outro? Não. Nós procuramos relações de acordo com o benefício que eu vou ter. Outros benefícios que não são o benefício da minha própria identidade. E aí nós empobrecemos terrivelmente as nossas relações. Eu não quero filosofar e criar grandes complicações para a nossa vida conjugal. Nossa vida conjugal tem que ser simples, dentro daqueles valores básicos que falamos. Verdade, perdão, misericórdia, abraço, beijo, choro, pedido de perdão. Coisas bem prosaicas, bem simples. Todas essas coisas que nós estamos fazendo aqui é só para mostrar como isso é o que revela a nossa identidade. É como aquela pessoa que se torna um com a gente, ela revela quem nós somos. Agora, eu já não vou ser... Quer ver uma prova disso? Se você tiver casado com a Joana, você é um homem. Se você é casado com a Maria, você é outro homem. Na mistura, a formação, o que acontece na sua transformação, não é a mesma coisa de uma pessoa. Você não fica igualzinho se tivesse casado com um ou se tivesse casado com outra, não. É como uma mistura d'águas. Um entra na vida do outro. A compreensão, maneira de ver as coisas, valores, tudo tem a ver. É por isso que a Bíblia diz para a gente não ter um relacionamento de julgo desigual. Não é assim que a Bíblia diz? E quando ele fala de julgo desigual, não é só questão de fé, é uma questão de muita coisa importante. Porque quando dá um julgo desigual, essa questão da identidade fica muito complicada. É como se você tivesse dividido dentro de você mesmo. E quem é que aguenta estar dividido dentro de si mesmo? Quem é que aguenta viver pensando de um jeito e fazendo de outro? É por isso que as pessoas tentam justificar os seus atos, porque elas não aguentam mais essa contradição entre a sua mente cristã dizer uma coisa e o que você está fazendo é outra. Você vive sendo acusado pela sua própria consciência. Então a pessoa procura o quê? Procura uma outra leitura da Bíblia, procura reler a Bíblia para poder calar essa boca que diz que eu estou pecando. E hoje o que se faz malabarismo exegético para poder sustentar um monte de pecado, relendo as Escrituras, é impressionante. Dentro dos seminários está acontecendo. Então, tudo bem, eu quero continuar fazendo o que eu faço, mas a Bíblia está dizendo que eu estou pecando, então vamos reler a Bíblia e dizer que esse negócio aqui é cultural. Dizer que isso daqui naquele tempo sim, mas hoje não é assim. Não é? Então, nós tentamos fugir da voz que diz que nós estamos errados. Então, nós vivemos um mundo de pessoas que fogem do seu próprio pecado. Pecado é para ser enfrentado. Pecado é para dizer não, você não tem lugar aqui. E não para ser acolhido e justificado. Uma coisa que é muito importante para o casal, para viver em paz, é retirar as pedras. O que é retirar as pedras? Existem pedras em vários lugares. Pedras no caminho, em que a gente tropeça. Muitas vezes isso são coisas não confessadas. Elas estão debaixo do tapete e um dia, quando elas aparecem, a gente tropeça nelas. Mas existem outras. É como se a gente levasse um saco nas costas, igual do Papai Noel, cheio de memórias. Essas memórias são mágoas do que as pessoas fizeram com a gente. E a gente não consegue perdoar. De coisas do passado. E quando chega na hora de um conflito, o que é que a gente faz? Tira aquela pedra do saco para tirar no outro. Se lembra daquela vez que você fez isso. A gente tem que jogar essas pedras fora, porque elas são uma carga que a gente carrega que Deus não quer que carregue. Eu não posso, na hora de uma conversa, de uma discussão, eu pegar e ficar tirando. Qualquer coisa que eu disser para o outro, por duro que seja, tem que ser para construir. Tem que ser como uma pessoa que está do mesmo lado. E não palavras que depreciem a pessoa, que diminuam o outro. Então eu tenho que tirar as pedras do caminho. Eu não posso ficar guardando os erros que a pessoa cometeu para poder um dia
esfregar na cara da pessoa. Isso não traz bem nenhum. Todos nós sabemos o que fazemos de errado. Eu sabia, uma coisa que eu vou contar de novo coisas da minha vida, mas é o jeito. É o seguinte. Uma vez a gente estava na casa de minha mãe, né? E a gente morava a uma certa distância, uns 8 quilômetros, ou 9, de lá. E aí a gente vai, quando chega já está tarde, e a gente chega em casa. Cadê a chave? Né? E a chave aí? A Luzia tinha deixado a chave em casa. E ela, muito perfeccionista, ela gosta de fazer as coisas tudo certinho demais. Ela disse, puxa vida, viu? Mas naquela hora veio assim, claro na minha cabeça. Né? Isso não é um motivo para ficar com raiva, isso é uma oportunidade para se aproveitar. Qual é a oportunidade? É dizer, qualquer um esquece, não se incomode, não tem problema, a gente volta, não aconteceu nada de grave, graças a Deus, nada de grave. Então nós voltamos, pega uma chave e pronto. Qual foi a oportunidade? É uma oportunidade de dizer, não se preocupe, você não precisa temer os meus julgamentos, você não precisa ficar com medo de errar, todos nós erramos. Então, às vezes, uma oportunidade, nós podíamos ter brigado, não é? Passar a noite chateado até o dia seguinte, ou sei lá quanto. A gente nunca sabe os desdobramentos das nossas arengas infantis. Mas fomos dormir em paz. Eu satisfeito, porque Deus deu uma oportunidade de agir com amor, e ela satisfeita e grata, porque foi compreendida num deslize que qualquer um de nós fazemos. Quem é que nunca aconteceu isso? Quem nunca aconteceu isso? Então é uma estupidez eu brigar por uma coisa que podia ter acontecido comigo. Não tem razão nenhuma de você fazer isso. Se você tem que tratar a pessoa com dureza, que tem que ser por causa de uma falta de caráter, por causa de uma mentira, por causa de alguma coisa assim. Não por causa de algo que você não tem controle nenhum sobre isso. Outra pedra que pode atrapalhar a gente. Já ouviram a palavra procrastinação? Procrastinação é mais ou menos resumido naquilo seguinte: se eu posso fazer amanhã, por que eu faço hoje? Né? Então é sempre adiante. Nós temos aquela mania de empurrar para frente o que a gente tem que resolver logo. Tem coisas que ficam azedando. Principalmente se um dos cônjuges é impaciente e gosta de ver as coisas resolvidas. Então, um é muito lerdo, o outro é muito ativo. O que é que ocorre? Nós temos que ter cuidado, porque essa procrastinação do lerdo pode irritar o ativo, né? E a agilidade do ativo pode causar insatisfação no lerdo, que pode se sentir acusado, porque o ativo, não aguentando mais a lerdeza do lerdo, vai e faz logo as coisas e não espera mais pelo outro. Então se torna uma acusação muda, mesmo que ela não diga nada, ou que ele não diga nada. Porque se eu digo para a pessoa, fulano, por favor, lave essa louça aí. Tá bom, eu vou lavar. E a pessoa diz isso de manhã, e chega de noite, você ainda está lá com a louça para lavar, a pessoa que é impaciente chega lá e lava. Aí você diz, caramba, eu não sou um inválido não, você vem e faz isso assim, e eu não disse que ia lavar? Sim, mas quando? Pois é, mas quando? Então esse negócio de procrastinar é ruim. Ele cria aquele negócio na cabeça, que você fica sempre com aquilo na cabeça, não resolvido, e você vai acumulando, e as outras demandas vão chegando, e daí a pouco você vê uma fila de coisas não feitas e você entra em pânico às vezes. Teve um caso de uma moça que trabalhava para a Natura, e que a gente ouviu e ficamos com pena dela.
Porque ela foi procrastinando, e porque o marido dela precisa de assistência dela, e ela que era responsável pelas contas do marido, porque ele dependia dela em termos médicos. Mas ela tinha que mostrar esse tipo de coisa para o juiz. Toda prestação de contas. E ela não foi acumulando os recibos, essas coisas todas. Não foi. E foi acumulando, acumulando. Quando ela menos esperou, tinha 1 ano acumulado. Aí ela compartilhou isso numa reunião. Aí a Luzia foi em socorro dela. Né? Gastou um tempão com ela lá, juntando esse negócio. Ela disse que parece que a Luzia era um anjo para ela, porque a situação dela estava num pânico. Que ela disse, quando eu chegar para a juíza vai me tomar essa responsabilidade, que eu não estou dando conta. Porque coisas que você pode fazer dia após dia, à medida que vai chegando, vai fazendo, que é uma coisa muito simples, se torna um monstro, porque você foi acumulando e vai tirando a sua paz. Eu aprendi esse negócio lá no trabalho, ou em qualquer canto. Quando chega uma coisa para eu fazer, aquele negócio queima nas minhas mãos, eu tenho que fazer logo. Eu aprendi isso, acho que quando eu era pirralho, na escola, chegava as férias do meio do ano, e a professora mandava fazer aqueles trabalhos de férias, né? E ao invés de eu fazer logo, para ficar livre o resto das férias, eu passava as férias brincando, e só com aquilo na cabeça, ia fazer em cima das buchas, correndo, ou seja, eu perdia a plenitude do prazer das férias, porque não fiz logo, né? E ainda não fiz tão bem feito como deveria, porque depois de um mês eu já esqueço um monte de coisa, e etc., já não está mais no jeito, né? Então, por favor, tentem fazer isso. É para o bem de vocês. Se você é lerdo, tente ser ágil. Não ágil no sentido de você ser rápido, não é no sentido, é no sentido de não adiar. Faça o que você pode fazer dentro do prazo que você pode fazer, mas não fique adiando. Isso vai ser bom para você em casa, isso vai ser bom para você profissionalmente. Porque eu, pelo menos, sendo chefe, eu não iria gostar de ter um funcionário, onde eu boto o trabalho na mesa dele, enquanto eu tenho um funcionário aqui que me entrega em 1 hora, o outro vai entregar no outro dia. Não quero. Pessoas que procrastinem no trabalho, ninguém quer. Reclamação. Costure a boca, mas não reclame. Reclamação, ela é veneno. Quando eu estou falando de reclamação, eu não estou falando de profecia. Eu vou lhe dizer o que é profecia. A profecia, a Bíblia diz que exorta, consola e edifica, não é isso? Então, se uma pessoa está fazendo a coisa errada, eu chego para ela, na hora certa, com sabedoria, com mansidão, e eu digo para ela, fulano, você está fazendo isso errado, isso aqui está te prejudicando, isso. Eu falo com lealdade. Isso eu preciso fazer se a pessoa está fazendo errado. Mas eu simplesmente dizendo, puxa, isso é muito preguiçoso. Isso está edificando alguma coisa? É uma acusação gratuita. Eu posso até me achar preguiçoso, mas não é assim que se faz. Eu não preciso dizer nada para diminuir a pessoa. Eu tenho que ajudá-la a sair daquela coisa. E não é tirando pedra que eu vou ajudar, não. Mesmo com a criança, com o filho. Se ele não está querendo fazer, é conversando. Vai, junto, tem paciência, junto, vai. Depois que termina aquele processo de você ajudar a pessoa cresceu, cria uma cumplicidade sadia, cria uma gratidão, porque ao invés de você estar acusando, baixando a lenha no outro, você foi solidário, você entende a dificuldade que a pessoa tem de ser ágil, de ser pontual, e você, ao invés de acusar, você diz, eu vou ajudar a pessoa, porque a pessoa tem muita dificuldade de conseguir sair do seu próprio vício. Porque isso é um vício, né? Você vai procrastinando, ou você se torna muito lerdo, ou você não consegue cumprir sua parte, né? E você, em vez de reclamar, você diz, eu vou ajudar a pessoa, porque ela tem dificuldade de sair sozinha. Eu não vou dizer para a pessoa sair e deixar ela, e se ela não fizer, eu vou acusá-la. Não. Vai junto, está do lado.
Ah, tá aqui aquele monte de louça e tudo. Fulano, vem cá, vem comigo. Vai lá, vai lavando que eu vou enxugando e vou guardando, vai. Tá junto. Entenda, tenha empatia, se coloque no lugar do outro. Ninguém tem essas limitações porque quer ter. A pessoa às vezes está escrava daquilo dali por maus hábitos, história, um monte de coisa. Pode interromper qualquer hora, viu, pessoal? Uma outra coisa que eu vou te contar, viu? Também não tem grandes importâncias, mas que chateia. Atrasos crônicos. Não tem aquelas pessoas que são pontualmente atrasadas? Você já viu? É crônico. Por exemplo, se marcar para as 8, chega 8h30. Marcar para 8h30, chega 9. Então, a questão não é o horário, é o hábito. Ocorre que... Aí você diz, mas isso não é uma coisa tão boba, todo mundo não faz? Faz. Todo mundo faz, só que tem um detalhe. Quando você começa a fazer isso nos relacionamentos, e aquilo é dia após dia, inclusive em coisas sérias, inclusive quando você marca assuntos importantes, como uma consulta médica, como uma entrevista, como um bocado de coisa que não pode atrasar. E a pessoa está dependendo de você. Um aeroporto, conheço pessoas que perdem voo. Né? Agora você já imaginou, você deixar o seu cônjuge estressado, porque ela está vendo a hora perder aquele compromisso. Mas você continua naquela lerdeza, parece que o outro não existe. Isso também é uma pedra no sapato. É uma pedra no caminho que você vai poder tropeçar. Veja bem, pessoal. Eu não estou sendo não estou querendo ser legalista. O que eu estou falando é de nós nos ajustarmos à característica do outro para o bem da relação. Não estou falando de legalismo, eu estou falando de amor. Eu estou falando de respeito. Agora, é claro que é um absurdo se você toda a vida gosta de chegar atrasado e o teu cônjuge gosta de ter uma certa margem de segurança para poder não perder coisas importantes, você pedir que o cônjuge se adapte a você, não é justo. Não, agora para poder ficar democrático, todos os dois vão ser atrasadões. Não é assim que se resolve. Pronto, não é assim. Não é assim, não é? Então, eu estou colocando essas coisas que ajudam. Eu só estou dizendo que isso daí, se você vai cuidando dessas pequenas coisas, você vai pelo menos tirando as pedras onde você pode tropeçar. Diminuir as áreas de atrito. Uhum. 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 Tudo aqui que eu estou falando, eu estou tentando pelo menos seguir rigorosamente o princípio da Escritura. Agora veja uma coisa. Eu entrar nos eixos em nome de uma relação de respeito, de amor, é diferente de um legalismo. Por quê? Você pode ter um casal que todos dois são descansados, tá? E todos dois são maravilhosos em termos de Deus, de fazer as coisas de Deus, são pessoas que ouvem com paciência, a mesma paciência que eles têm um pelo outro e consigo mesmo, eles usam às vezes para aquelas pessoas que precisam de uma paciência infinita. Então, para cada pé doente tem o seu chinelo velho. Então, às vezes, Deus pega uma pessoa que tem essas coisas e que estão vivendo em paz com isso. Não é para essas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando é quando o hábito de um provoca desentendimento entre os dois. É nesse sentido que eu estou falando. Uhum.
Uhum. Vai colocando na sacola de pedras. Uhum. De verdade. Outra coisa aqui, que é uma extensão um pouco da questão que nós já falamos, é uma parte disso que eu vou falar agora. Desatenção à agenda do outro. Quando você não está nem aí para a programação do outro. Então você vai e faz a sua agenda sem consultar a agenda do outro. Aí de repente vem cá, mas você não combinou comigo. Ah, mas quando o pastor me convidou para vir para cá, qual foi a primeira coisa que eu falei, pastor? Então, por quê? Nós andamos juntos. Andamos juntos. A gente está disposto a qualquer sacrifício um pelo outro, mas vamos andar juntos, vamos combinar. Não há, para não chegar e causar uma ruptura inesperada. Alguma coisa que não faz sentido. Vamos conversar. Eu cometi já muitos erros desses no passado. Em termos principalmente de ofertas. Né? Eu chegava no encontro, havia uma necessidade, por impulso eu dava uma oferta. Vem cá, mas não sou eu que estou dando oferta. Quem está dando oferta é a minha casa. Sou eu, minha mulher, meus filhos. Quando eu viajava quase todo mês para São Paulo, para o ministério, com estudantes, os nossos filhos, o que é que a gente dizia para eles? Vocês estão participando desse ministério como? Me mandando, sentindo a minha ausência e deixando que eu viaje. Então, o simples fato da minha ausência é a parcela que vocês estão dando na missão. Então, quem manda você são aqueles com quem você vive. Deus manda, mas o instrumento são as pessoas da sua comunhão. A nossa agenda não pode ser independente. O que é que custa? Você está num canto e de repente os colegas te chamam para um almoço ou para um jantar por qualquer razão, você puxar o telefone e consultar a tua mulher, ou vice-versa. O que é que isso aqui custa? Atenção, cuidados. Não custa nada. Eu tenho que prestar atenção à agenda do outro. Fulano, a próxima semana, como é que você está? Tal dia. Você tem alguma programação? Será que tem algum problema para você se eu aceitar tal convite? Não, tem não. Pronto, acabou. Isso é uma maravilha. Isso você sai tirando pedra do caminho. Outra coisa. Aí vou tocar num ponto, num dos órgãos mais sensíveis do corpo humano, né? Que é o bolso, né? Priorização dos gastos. Tem que sentar junto para planejar. Tem que sentar junto. Porque se deixar avulso, o espaço para conflitos é muito grande. Porque o homem gosta muito de comprar esses brinquedinhos de homem, né? E às vezes diz que está precisando desesperadamente, né? Eu estou com um iPhone, sei lá, 4C, sei lá, 4C. Não, mas chegou um que já é 6, não sei das quantas. Até uma bagatela, R$3.000, R$4.000, né? E vem cá, e o outro? Não existe um orçamento conjunto. Não existe um planejamento. O planejamento orçamentário é muito importante. A saúde financeira de um casal, ele evita muitos problemas. Meu pai sempre dizia, na casa onde falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão. Se não houver um bom planejamento, vai ter problema com as prioridades. E coisas que são mais importantes vão ficar para trás. E depois vai sobrar acusação. Ah, mas está faltando. Mas como está faltando? Teve dinheiro para isso aqui, por que é que não tem para esse? O que nós fazemos lá em casa é o seguinte. Primeiro nós temos conta, o dinheiro é todo misturado, para começar. Depois, é claro que se numa situação especial em que o marido ou a mulher não tem controle nenhum, não consegue se controlar e gasta indefinidamente,
Pode ser que o casal defina como estratégia que fique com um só, apenas para proteger as finanças do casal, mas isso é uma decisão em conjunto. Dizendo, não, olha, eu não tenho controle, não consigo me controlar, então fica lá, está aqui meu cartão, meu talão de cheque, você que cuida. Conheço um casal assim. Como não tem controle, passou tudo para o outro. Isso é uma maravilha, isso é uma coisa certíssima de se fazer. Aí o que é que ocorre? Eu faço todas as despesas, faço pagamento, controlo dinheiro, IPTU, IPVA, tudo sou eu que faço. Chegou a virada do mês, ela pega todos os recibos que estão no espetinho que eu coloquei lá, as notinhas. Eu mando para ela uma planilha com tudo do cartão, com tudo da conta, tudo. Ela pega e faz um fechamento. Ela tem um planilhão. Que tínhamos no mês passado, mais o que entrou, menos o que gastamos, é igual o que a gente tem agora? Fechou. E aquilo está tudo discriminado. Está discriminado com ofertas, mesadas, restaurante, roupa, manutenção, impostos, tudo separado. Resultado nós sabemos a qualquer hora. Como é que está a nossa situação? Nós podemos nos planejar. Resultado, ela gasta pouquíssimo tempo nisso porque já está tudo pronto. Então a gente só faz manter cada mês. Então a cada mês ela gasta 1 hora, chega lá e faz o fechamento. Resultado, eu faço uma parte que eu faço melhor, que é a execução orçamentária, e ela faz a parte que é o fechamento da contabilidade. Resultado, tudo certo. Então não é para poder a gente dizer você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não é isso, não é questão de lei. É questão de transparência. É questão de qualquer coisa que se faça. Inclusive, para evitar esse negócio que eu tinha, de dar as ofertas por impulso, nós criamos uma regra nossa. Qual foi a regra que nós dois criamos? Seguinte, olha, chegou uma pessoa precisando, você precisa que haja uma oferta para um missionário ou para alguma coisa especial, procure. Então é o seguinte, até 1/5 do valor necessário, você não precisa nem perguntar. Automaticamente você já pode mandar. Foi um valor maior onde você tem que participar mais, vamos conversar para ver se não existe outra solução. Por quê? Porque o que ela diz é o seguinte, você não é Deus. A ajuda tem que ser uma ajuda comunitária, para que todos cresçam no exercício das ofertas. Não é sadio quando uma pessoa ou 2 ou 3 fica sustentando tudo. Todos têm que participar, isso é um trabalho conjunto. Então nós temos, quando tem que fugir dessa regra, então vamos conversar para ver se cabe isso daí. Então, com essas conversas, corre tudo de uma forma sadia. Isso não nos proíbe, a gente fez viagens, a gente brinca, a gente se diverte e tudo. Mas sem precisar estar fazendo grandes malabarismos, a gente se contenta com pouco. Tudo bem? Vamos fazer uma coleta agora? Diga. Parece, né? Mas olha que coisa interessante, né? Davi, quando ele deu uma oferta para a construção do templo, uma vez eu me dei ao trabalho de calcular o ouro que Davi deu, comparativamente com hoje. Ele deu o equivalente à produção de ouro do Brasil de um ano. E o que é que ele disse? Senhor, quem sou eu para te dar alguma coisa? Das tuas próprias mãos eu te dou. E o que é que ele diz no Salmo? Senhor, não procuro coisas maravilhosas demais para mim, mas eu quero sossegar como uma criança desmamada no braço da mãe. Esse é o segredo do Evangelho.
Esse é o segredo que Paulo fala a Timóteo, para a gente estar satisfeito com o que tem. Mas não é só estar satisfeito com o que tem. É eu entender que o que Deus me deu é para eu administrar. É para ser agente de justiça e de misericórdia. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o seu carrão for mais importante do que um projeto de uma vida, de uma pessoa, que às vezes é até da tua própria família, para que aquela pessoa se torne independente mais tarde. Eu estou falando de projetos sadios, eu não estou falando de doações irresponsáveis. No dia que o teu carrão for mais importante do que isso, tem alguma coisa errada nos seus relacionamentos. E escravidão, porque isso não satisfaz a gente. Você sempre quer mais, isso é uma droga. Você compra um apartamento maior, aí maior, e o pior é que você perde. As coisas que você tem, às vezes, perdem a cor, porque você não consegue com outra coisa maior ainda. Às vezes você está num apartamento de 2 quartos, feliz da vida, todo satisfeito. Aí um dia surge a oportunidade de você comprar um de 3. Chega lá, viu, achou maravilhoso, mas não conseguiu comprar. De repente o seu ali perdeu a cor. O que aconteceu? Vou contar uma historinha que reflete bem o que nós somos. Um homem vivia numa favela. E ele conseguiu construir uma casinha de tijolo, rebocada, caiada, com cimento queimado no chão, tudo direitinho. E o vizinho era só casa de lata, de papelão, palha, etc. E ele dizia, Senhor, graças te dou pela casa maravilhosa que o Senhor me deu. De repente a vizinhança começou a prosperar. E todo mundo começou a ter casas boas, começou até a ter um sobrado melhor do que o dele. E de repente disse, Senhor, que casinha miserável que o Senhor me deu. A casa é a mesminha. O que foi que aconteceu? É o nosso olho. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Não é arrancar o meu olho físico, é arrancar o meu olho mental, espiritual, que está vendo errado, ele está torto, ele está vendo as coisas irreais. Então o que Deus quer é me libertar disso. Quando Ele coloca essas limitações para a gente e nos ensina a doar, é para nós estarmos livres da escravidão de Mamon. Faz sentido. Eu vi um caso de um casal construindo uma mansão no lago, lá em Brasília. Como? Disse, não, porque era rico. Não era porque era rico, não, era assalariado mesmo. Difícil de julgar. Mas, eu digo, meu Deus do céu, mas tem tantas necessidades ao nosso redor. Por que é que tem dinheiro para isso e não tem dinheiro para outras coisas que são tão justas, que ajudariam as pessoas? O problema não é a casa. Um milionário com uma mansão, ele pode estar ali dando emprego para muita gente. Se o dinheiro dele foi ganho honestamente e ele usa tudo com justiça, Deus está abençoando. Não é a questão disso. A questão é a prioridade. Quando eu começo a priorizar coisas ao invés de pessoas. Como é que eu pago os meus trabalhadores? Se eu pego uma camisa que eu vou pagar 300, 400 reais às vezes por uma camisa, e às vezes eu estou contratando uma pessoa que está lá no sufoco para criar o filho e eu estou pechinchando para pagar uma ninharia. E às vezes conta até vantagem porque comprei por uma pechincha um carro de alguém que estava enforcado. Nós agimos como abutres, nos aproveitando da situação difícil dos outros para tirar vantagem. O Evangelho é revolucionário. Por isso que você diz que é um ET. É porque ele é revolucionário. Ele vira a gente pelo avesso. Ele revela em nós as coisas mais íntimas. Essas coisas, essa radiografia, ela só mostra quem nós somos. Ele mostra como é que está a nossa situação de penúria. E aí Jesus diz, vem, me siga. Porque se você me seguir, você vai encontrar a paz para as vossas almas. Vocês vão encontrar a paz para as vossas almas. Porque quem se liberta disso é livre. Um dos momentos que eu ficava tão feliz, chegaram situações difíceis às vezes, que precisava de um esforço maior
E aí, de repente, os filhos chegavam para a gente e diziam: pai, é só avisar a gente para a gente ter um controle financeiro. Mas a conta está lá, pode sacar na hora que você quiser. Liberdade. Eu prefiro filhos assim do que filhos ricos que estão com dinheiro, que estão com o coração preso no dinheiro. Isso é liberdade. Queremos ser livres? Queremos. Então aprendemos a conviver uns com os outros e dar valor às pessoas e que as coisas, o dinheiro, sejam usados apenas para reforçar essas relações, para aproximar, para agregar, para investir aquilo que é provisório, aquilo que é que se acaba logo em coisas eternas, que são as pessoas. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Teve o caso de um pai de família que perdeu o emprego, e ele já perto dos 50 anos, trabalhava na empresa há mais de 30, perdeu o emprego. E 3 filhos ótimos, que estavam querendo estudar e de repente não tinha mais dinheiro para bancar a educação dele. Dentro da família mesmo, irmãos se juntaram e disseram: deixa que a gente paga até o fim. Mantiveram a educação dos meninos até o fim. Os meninos estão tudo independentes, está tudo independente hoje. Se aquele dinheiro que educou 3 pessoas, que mudou a vida de 3 pessoas e talvez até as suas famílias no futuro, talvez não desse para comprar um carro de luxo. Veja a diferença de efeito. Tem de investimento. A gente precisa abrir os olhos para isso. Isso nos liberta. Que grandes trevas serão. Exatamente. Nós queremos andar em trevas. Não queremos andar. Que liberdade. Você tanto receber um dinheiro que não vai fazer diferença na sua vida, porque você não se apega com ele, mas que você tem a mesma facilidade de deixar ele ir, onde ele vai gerar frutos. Porque a bênção de Deus é como uma chuva. E o que é que acontece? A água passa por aqui, rega o campo, evapora, vem chuva para outros campos. E o que é que eu faço se eu retenho a água em cisternas rotas, que não retém água, como fala em Jeremias, e que só tornam águas infectas? Essas coisas são feitas para circular, não é para ficar parado. E aí, os nossos filhos, eles vão crescer livres. Uma vez eu dizia para o pessoal, assim, para os meninos, jovens, e eu disse uma vez, a pessoa estava com um sapato, um tênis bem daqueles bem simples, né? Não é o Reebok, é o Reboco, né? E às vezes os colegas tiram sarro, né? E eu disse assim: olha, quando alguém for tirar sarro, você diz o seguinte: esse sapato, esse tênis, foi comprado com trabalho honesto e com amor, por pessoas que me amam. Então, para eles, ele tem um valor enorme. E eu tenho orgulho de andar com ele. E não a gente ficar alimentando vaidades. Eu comprar uma coisa boa porque é boa, porque tem qualidade, porque vai durar, é uma coisa. Eu comprar porque eu preciso incentivar e criar nos meus filhos o consumo de competir com vestimenta de grife, é um erro absurdo. Posso comprar uma coisa muito boa. Por quê? Por causa de qualidade. Porque vai ser até mais econômico em alguns casos. Mas outras vezes não. A gente só está alimentando vaidade. E não precisamos disso. A gente tem que olhar um para o outro. E tem mais. Quando nós vamos nessa linha, sabe o que é que acontece? Nós aprendemos a ser criativos. E de repente a gente consegue fazer
ter coisas que as pessoas nem sabem como é que a gente consegue ter com muito pouco recurso. Eu conheci um casal que a renda deles era muito... E os pais dessas 3 crianças que foram educadas, eles tinham uma renda que talvez fosse o quê? 5 salários mínimos. Mas eles eram super equilibrados. Eles tinham a casa deles, tinham tudo. Que criativo. Né? Então, é uma coisa maravilhosa isso daí. Então, priorização de gastos antecipadamente, planejamento em conjunto. Porque na hora das dúvidas, um planejamento antecipado evita conflitos. Às vezes eu tinha, naqueles momentos de paixão, eu tinha vontade de fazer uma extravagância e comprar alguma coisa bem bacana para a Luzia. E ela brincava comigo, se você comprar eu te mato. Eu não vou criticar quem faz e quem não faz. Nós estamos trabalhando aqui de motivações. Tudo bem? A gente já pode entrar noutra área? Então tá bom. Esse plano B acaba... Plano B... Aliás, eu vou falar uma coisa sobre isso. Olha, plano B, não tem jeito de não ter um plano B que não já entre estragando o plano A. Ou seja, às vezes o plano B acontece simplesmente porque ele existe. Se ele não existisse, ele nem aconteceria. Mas é uma coisa interessante. Quando eu namorei com uma moça cristã durante 3 anos. Estava querendo casar com ela. Minha ideia era casar com a primeira que eu namorasse. E eu já pensava nos casamentos, quando eu tinha uns 14 anos, 13 anos, já sonhava com esse negócio. Bom, claro. Aí... quando chega, eu com 18 anos comecei a namorar com ela, eu namorei 3 anos. Deus criou condições que não permitiram que continuasse e eu fiquei um período sem amor. E eu sofria muito naquele tempo. E tinha muita garota ao redor. E naquele tempo eu já trabalhava no Banco Central, então você imagina, em Fortaleza, o carinha com 20 anos, 21 anos, ganhando... Né? Naquela época, em termos reais, era maior do que hoje ainda, numa época em que o pessoal ganhava muito menos. Então imagine como é que eu era o herói das mães. Se bem que algumas, né, vendo aquela minha condição, do rapaz casador, certo? Aí as pessoas diziam, aí eu conversava com as pessoas, né, porque eu estava procurando uma pessoa para casar e tal, porque eu não queria namorar por brincadeira. E aí uma pessoa chegou para mim e disse, Miranda, você não namora, cara, como é que você vai achar? Aí eu disse, mulher não é fruta de feira que você sai pegando para experimentar, para ver se está boa, não. Você não pode querer fazer com ela o que você não quer que faça com você. Então eu não vou me relacionar, dar uma esperança e depois não se concretiza e tudo. Então tenho que entrar conhecendo a história da pessoa, conhecendo o projeto da pessoa, sabendo os sonhos dela, porque senão só vai desgastar. Além do mais, se eu for entrar para conhecer depois do relacionamento e eu me apaixonar, estou frito. Porque vou fazer um casamento errado porque não tenho coragem de cair fora. Resultado,
Aí eu conheci, quando eu conheci a Luzia, nós trabalhamos num projeto de missão durante um ano. Até que um dia, estava sentado no meu birô de trabalho, minha escrivaninha de trabalho, e ela passa na frente. Não, interessante, o estalo. O estalo. Eu disse, olha, sabe o que pode ser? Sabe o que pode ser? E pensei, aí, como eu sou rápido no gatilho, aí eu fui lá, conversei com ela. Ontem, quando o pessoal estava falando do tempo de namoro aqui, eu me lembrei que o tempo de namoro dela é uma semana a mais do que o tempo de namoro meu com ela. Porque eu pensei que tinha levado um fora e ela pensou que era assim mesmo o namoro. Durante uma semana. Aí eu voltei e falei de novo. E aí foi quando nós conversamos. A ideia, pessoal, às vezes as pessoas entendem mal e pensam que eu estou pegando e querendo colocar padrões. Não é colocar padrões, eu estou querendo colocar princípios. Um princípio de quê? Eu estava considerando muito importante. Eu digo, se eu não casar direito, eu vou fazer um mau negócio. Porque eu estou querendo fazer as coisas tudo direitinho. Se eu pisar na bola aqui e casar com a mulher errada, eu vou pagar um preço muito alto. Em termos de evangelho, em termos de tudo. Por isso que eu era tão cuidadoso, porque eu estava levando a sério. Tivemos uma longa conversa sobre os nossos sonhos, os nossos projetos. Eu já conhecia há um ano, trabalhando em missão, conhecia a família dela. E meu pai sempre dizia, meu filho, se você quiser casar direito, case com uma boa filha, porque ela não vai ser boa mulher se ela não for boa filha, não. Aí, nós marcamos a data de casamento no primeiro mês de namoro. Foi só o tempo da gente construir a casa e escolher uma data certa, né? Mas foi impressionante como o efeito disso. Como foi um efeito extraordinário. Como nossos afetos, os meus afetos, os afetos dela, como eram consistentes. Não é aquela questão só da paixão, do pegar fogo, né? Mas era pé no chão. A gente estava sabendo o que está fazendo. A gente foi para isso, para cima, sem medo. A gente sabia o que estava fazendo. A gente tinha um projeto. Nós pensamos, nós queremos ter 4 filhos. Não era questão de estar impondo a Deus nenhum projeto. Não é isso. A gente sabia que Deus a qualquer hora mete a mão e muda tudo, né? Mas nós sonhamos. A gente orava todo dia, desde o namoro até hoje. Ainda hoje nós oramos, nós lemos o capítulo da Bíblia todo dia juntos. Oramos quando elas crianças. Se uma criança estava meio com preguiça de orar junto com a gente, né? Às vezes esse negócio de culto doméstico é chato. Não tem problema. Estou com sono, estou querendo dormir, vamos lá dormir. Aí levava, sentava na cama e orava junto. Mas foi criando essa coisa. Todos os nossos projetos, eu passando para os filhos, eles iam vendo a gente. Vendo. Uma coisa que a gente ensinou os nossos filhos a odiar foi mentira. Não, tem que escancarar. Escancarar. Então, a transparência vai tirando as pedras do caminho. Dizendo é coisa de ET? Pode ser coisa de ET, mas é bom pra caramba. E é libertador. Agora eu digo uma coisa, apesar de parecer coisa de ET, eu pergunto, que coisa mais lógica do que eu estou dizendo aqui? O que é que tem de extraordinário nisso? Se você pensar direitinho, isso não seria a lógica das coisas? Não seria a coisa do maior feijão com arroz? Não seria? Não tem nenhuma coisa hollywoodiana. Isso não é coisa que dá filme. Não dá filme. Porque não tem desastre, não tem catástrofe. E parece que o que dá filme é só o que tem desastre, o que tem catástrofe, não? Meus irmãos, eu sou tão pecador como qualquer um. Eu não sou um cara diferente. A não ser pela circunferência da cabeça, que no exército era o maior da turma. Mas fora disso eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra. Minha mulher também. Com paixões humanas, erros, tudo. O problema não é isso, o problema é como a gente lida com isso.
eu começo a contar um monte de coisa para vocês aqui, é porque às vezes a pessoa diz, isso é só teórico. E eu conto a história para ver que não é teórico. E eu vou dizer para vocês, eu conheço outros casais que têm uma vida séria dentro desses princípios, que se estabeleceu na vida deles de uma forma diferente, mas que são os mesmos princípios. Então isso não é uma exceção, não. Não é exceção, não. Deveria ser a regra. Então, às vezes eu fico ali, são um dos motivos que às vezes eu aceito convite. Sabe por quê? Porque eu digo, eu não posso deixar tudo que Deus está fazendo aqui em casa debaixo do tapete. Sem que as pessoas vejam que Deus pode fazer, que é possível. Então, se Deus chega e começa a falar comigo e me mostrar as coisas, por que eu vou reter? Por que eu vou ficar parado? Não, eu vou falar porque se o meu coração está cheio, eu vou falar. Abrir os ouvidos e deixar que o outro diga. Uma coisa e deixar que o outro diga. É diferente a pessoa chegar e dizer, estando do mesmo lado, te amando e te ajudando, do que ela pegar e te acusar daquilo. É diferente. Ela mostrar para me ajudar é diferente dela me acusar. Então eu tenho que ficar indefeso, eu tenho que derrubar todos os muros. Eu tenho que correr riscos. O C.S. Lewis ele fala que você pode, se você não quer ter sofrimento dos relacionamentos, você pode se proteger totalmente, se isolar completamente dos riscos que você sofre por relacionamentos. Mas só que quando você conseguir se isolar e se proteger totalmente do sofrimento dos relacionamentos, você vai ter encontrado o inferno. Temos que derrubar os muros. A nossa defesa é Deus. Nós não temos que nos defender daqueles que nos amam. Não temos. Então, eu tenho que deixar... Olha, pessoal, quando eu conto aqui as coisas, corre o risco de dizer a vida dele foi uma maravilha sempre. Isso não é verdade. Os riscos que a gente corre são muito grandes. Meu pai, eu cheguei a andar na garupa do cavalo dele, ele com cinturão de bala aqui, e revólver.
Ele era cheio de cicatriz, de briga de faca. Ele parou com o míssil botando revólver na boca do cara lá. Meu irmão, quando era pequeno, botou uma faca para levar para a escola. O outro, com 10 anos, levou uma espingarda para dar um tiro no cara que tinha mexido com meu pai. A realidade do interior era forte. Uma vez meu pai estava lá no negócio de uma briga e tudo, o cara deu uma facada, ele tinha um cinturão de couro largo, rompeu o cinto, ele caiu no chão, chegou minha avó dando tiro lá. Agora olha bem, essas eram as mesmas pessoas. Uma vez meu pai ia matar alguém porque tinha mexido com meus tios. Então, veja, essas eram as mesmas pessoas que rezavam o terço e que ajudavam os pobres. E esse sentimento de justiça do cangaço, eles achavam que estavam certos e que estavam agradando a Deus com isso. Eram pessoas de Deus. Então, quando eles iam na briga contra o que eles achavam que eram maus. Então, Deus pegou e transformou todo esse tipo de coisa. Quando eu me converti com 19 anos na faculdade, foi um incêndio. No ônibus, em qualquer canto, ninguém que sentava perto de mim que ouvia que eu era uma metralhadora. Em 3 anos se converteram 15 pessoas dentro de casa. Se converteram, as pessoas trabalhavam, se converteram os vizinhos. Teve uma família de mamãe, da família de mamãe, dos tios, que só faltava expulsar minha mãe de lá, por causa disso, que eles eram católicos bem fervorosos. Um dia minha mãe foi lá, sabe o que aconteceu? A família inteira se converteu, num dia só. Então, o que Deus fez foi isso. Então, quando eu digo que Deus me virou pelo avesso, Ele me virou pelo avesso mesmo. Então, a conversão que foi, não foi uma conversão teológica. Não foi uma conversão religiosa. Não foi passar de católico para protestante. Foi entender o perdão de Deus. Foi entender de você olhar o próximo de outra forma. Então hoje você vê assim, com esse negócio de mansidão e tudo, mas eu sei o que é que eu seria capaz de fazer se eu estivesse do outro lado. Facilmente eu seria um xiita, um homem bomba. Facilmente. Certo que estaria agradando a Deus. Por pura ignorância. Então, por isso, eu estava falando para o pastor, eu digo, pastor, não sei se eu vou seguir o meu roteiro não, porque as coisas vão acontecendo, e eu vou falando o que vai surgindo, né? Deus. Olha, meu irmão, minha família, minha mãe, meu pai, no interiorzão lá, quando eu nasci, com 6 meses, eu já estava com coqueluche, sarampo. Isso lá no interiorzão. E o médico diz assim para meu pai, Isa Miranda, não adianta gastar dinheiro com esse menino não, vai morrer. Vou naquela sinceridade bem do interior mesmo. Sabe o que é que meu pai disse? Ele disse, vai escapar, doutor. E
E uma senhora lá chegou para a mamãe e disse, dá para ele chá da raiz do mufumbo, tirado da raiz, do lado que o sol nasce. Mufumbo é uma planta que o pessoal usava as folhas para botar nas latas, quando a pessoa carregava água, para não derramar água, eles botavam a folha do mufumbo em cima. Aí ela deu, disse que 2 vezes eu botei um bocado de porcaria para fora e fiquei bom. Estou aqui, escapei, né? Outra vez eu tinha o quê? Não sei se eu tinha 3 ou 4 anos, não sei. E a gente estava na beira do rio, na época de chuva, e estava com meu primo, e eu escorreguei, caí na corrente. Meu primo foi e pegou pelos poucos cabelos que eu tinha aqui. Por quê? Porque aqui estava todo raspado, porque naquele tempo cortava o cabelo raspando aqui, ficava só aquele tantinho aqui, né? Aí, pegou, e eu fui salvo. Essas coisas e outros detalhes pequenos, eles estão sempre presentes. Olha, um dos motivos que eu gosto tanto do C.S. Lewis é porque ele traz essas coisas, naquelas ficções que ele escreve, dentro de uma realidade. E uma coisa que ele mostra com clareza é, se você não quiser se perder, você nunca esqueça os marcos. Então, aquelas coisas que foram marcando a sua vida, nunca esqueça, por mais perdido que pareça que você esteja. Porque senão você vai se perder. Então, para mim, o meu pedido para Deus é o seguinte, aconteça o que acontecer, Senhor. Se tudo falhar, se a pessoa que eu mais confio teologicamente chegar para mim e disser, Miranda, tudo que a gente cria era besteira, não é nada disso e tal. E eu digo, eu prefiro esse mundo que parece loucura, do Espírito Santo de Deus, do que esse mundo que você me oferece, que para mim não passa de um buraco negro. Eu prefiro viver o Evangelho, mesmo que toda ciência venha me dizer que é uma ilusão. Eu prefiro viver um mundo desse, buscando a minha vida toda, do que me submeter ao que o mundo me oferece, que para mim não leva a lugar nenhum, que é provisório, mortal, e daqui um dia eu estou morrendo. Que uns dias, poucos dias. Todos nós. Um dia desse eu estava na rua, brincando, correndo, moleque, jogando bola. Olha aí como é que eu estou aqui. É rápido. Às vezes eu vejo um portão de garagem, assim, daqueles que andam assim. Aí eu digo, vai passar, passou. É o tempo, é a nossa vida. É desse jeito. Como é que eu vou deixar tudo aquilo que deu minha vida, que deu meus relacionamentos? Tudo que me transformou por dentro e me fez gente para escutar outras coisas. Não, eu prefiro ser um analfabeto idiota cristão do que ser um cientista prêmio Nobel ateu. Eu prefiro afundar com a verdade do que reinar com a mentira. Não reclamar, sim. Vem dar um tabefe assim. Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa, não se preocupe com isso não. Olha, o amor, ele é algo muito criativo. Quando a gente quer resolver uma coisa de todo o coração, Deus sempre mostra um jeito e uma ocasião. E às vezes a gente fala de um jeito que nós nunca imaginaríamos que éramos capazes de fazer. Desde que a minha predisposição seja de unidade,
seja de amor. A forma, ela sai. O Espírito que vai dirigir. Outra coisa, não confundir amor com pena. Deus não tem pena da gente, não. Se eu tiver que sofrer, Ele vai fazer eu sofrer mesmo. Ele tem misericórdia. É diferente. Pena é quando eu estou com pena da dor da pessoa. Não quero que ela sofra a dor. Misericórdia é quando eu estou preocupado com a pessoa e o que ela é. E eu vou fazer ela sofrer se precisar, para o bem dela. Você não vai deixar de dar uma injeção de antibiótico no seu filho porque ele não gosta de injeção. Não vai deixar de dar. Ele vai sofrer uma injeção, mesmo que seja aquela dolorida, mas vai sofrer. Então, Deus não tem pena da gente. Outra coisa, uma vez meu filho chegou para mim com uma pergunta muito interessante. Preste atenção aí, que isso daí vale também para os maridos e mulheres. Ele disse: pai, tem um menino lá na minha classe, que ele é menor do que eu. O meu filho é grande, então, menor que eu. Pai, esse menino está me enchendo o saco e eu não sei mais o que fazer com ele, porque a Bíblia diz que eu não posso bater nele. Né? Aí eu disse: meu filho, você faz o seguinte. A Bíblia manda a gente amar as pessoas e nunca se vingar. Quando a Bíblia diz para eu não bater na pessoa, não revidar, o que ele está dizendo é que eu não seja tomado por um sentimento de vingança, porque o preço já foi pago na cruz. Então eu não posso estar cheio de ódio pela pessoa e estar cobrando dela a violência que fez comigo com outro ato de violência. Esse é o princípio. Ocorre que se um pai dá uma palmada no filho, isso não tem nada a ver com cobrar pecado da pessoa, mas um esforço para colocar o filho no caminho certo. É uma correção e não uma vingança. Então existem os tabefes terapêuticos. Aí o que é que eu disse para ele? Eu disse: ó, você conversa com seu amigo, com o seu colega. Você diz: olha, fulano, eu quero ser seu amigo, mas do jeito que está não dá. Então vamos fazer o seguinte: se você quiser ser seu amigo, que eu seja seu amigo, nós vamos ser amigos. Agora, se não quiser, eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar uns tapas. Tá? Aí eu disse para ele: e se ele não quiser mesmo, você dê uns tapas de verdade nele. E depois que você der uns tapas nele, você chama de novo. Vamos ser amigos? Vamos conversar? Por quê? Aí eu disse: nessa hora você não está se vingando dele. Você está ensinando a ele a respeitar as pessoas. Você está dando para ele uma lição que os pais dele não estão dando em casa. Você está ajudando a ele ser um colega que respeite os outros. Então ele conversou e deu tudo certo, não precisou de briga. Mas a questão básica é que nós confundimos, às vezes, a razão, a motivação com o próprio ato. Então, não é assim. Se fosse assim, cristãos não teriam ido à guerra contra Hitler. Dietrich Bonhoeffer, ele participou do complô para matar Hitler. E o que é que ele disse? Eu não estava atacando um indivíduo, uma pessoa, como vingança. Eu estava servindo uma nação atacando uma base do inimigo. Então, hein? Então, perceba, você pega, se você tem por exemplo, num pátio de uma escola, você tem dois tipos de cristãos, os dois igualmente abençoados por Deus. Você não vai dizer que um está errado e o outro está certo. Um é o seguinte: vê o terrorista lá em cima do telhado com uma bomba para soltar num pátio cheio de crianças. E você está com um rifle aqui do seu lado. Então tem um cristão que ele diz: não, esse rifle é uma tentação, eu tenho que confiar em Deus, e pronto. E Deus vai respeitar a fé dele, porque Deus é quem cuida ou deixa, não daquelas crianças. Deus vai fazer o que ele achar que tem que fazer. O outro diz: não, Deus que colocou isso aqui para mim. Eu estou sendo um agente de proteção dessas crianças. Então não tem nada a ver com minha posição pessoal em relação a essa pessoa. Não é uma vingança pessoal. Pega o rifle, pá, e Deus vai respeitar do mesmo jeito.
Então a gente tem que ter cuidado que o que Deus leva em conta é a minha sinceridade, honestidade em fazer o que Ele vai me colocando às mãos. Por isso que a gente não tem que julgar os outros. Por isso que tem um filme chamado A Missão, né? Que são dois cristãos, um achando que tem que resolver tudo com paz, o outro acha que tem que ir para a guerra. Deus não vai pegar e estar julgando pelo que eles fazem, está julgando o coração deles, é isso que Ele está julgando. Então nós, em casa, da mesma forma, nós não podemos julgar o outro. O cônjuge, a gente tem que estar olhando os corações. Quando eu ouvir a pessoa, eu não tenho que ouvir só o que a pessoa está falando, eu tenho que ouvir o coração. Às vezes um jovem pode chegar para mim me insultando, e dizendo coisas horríveis comigo. Mas no duro, se eu prestar atenção, às vezes aquele é um jovem escravo. E que o que ele está falando não é realmente o que ele pensa, é o que ele está movido naquele momento. E eu posso ouvir, ao invés de ouvir ofensas, eu ouvir um pedido de socorro da parte dele. E eu tratá-lo como uma pessoa que precisa de socorro. Ou eu posso ouvir como uma ofensa e responder do mesmo jeito. Então nós temos que parar de ouvir tudo que o outro diz. Só o que foi verbalizado. A gente tem que, se minha mulher me disser, você é preguiçoso, só como exemplo, mesmo que eu não concorde, eu tenho que pensar da seguinte forma: o que é que está fazendo com que ela pense que eu sou um preguiçoso? Porque mesmo que eu não seja um preguiçoso, pode estar havendo um erro de leitura, um erro de interpretação. Então pode caber esclarecimentos. Ou seja, ouvir corações, isso é Pentecoste. Ouvir o que a boca fala é Babel. Não aceita o quê? Pois é. E a mulher culpou a serpente. Natureza humana, né? Até chutar o cachorro. É como diz no... vai passando para o outro, é verdade. Mas isso é o que Pentecoste vem curar. Isso é o que Pentecoste vem curar. É aquele nosso desejo de fugir do nosso pecado, de se esconder de Deus. Onde estás, Adão? Essa é a nossa mania. E o que Ele quer é que nós venhamos e confrontemos. E onde é que o pecado perde a capacidade dele de me agredir? Quando eu trago diante de Deus, está aqui, Senhor, meu pecado. E Ele diz, olha, está pago. Ele perdeu o poder de te escravizar. Pode levantar a cabeça que agora a tua dignidade está restaurada. Queremos ser dignos? Queremos. Então temos que ser perdoados. E para sermos perdoados tem que ser um arrependimento que tenha vergonha do que fez. E nós trazermos isso diante de Deus. Nós não podemos estar todo tempo nos desculpando um para o outro. Porque mesmo que eu não tenha tido intenção de ofender o outro, às vezes eu ofendo. Eu não preciso ter intenção para ofender. Se eu errei o peso das palavras, o outro pode ficar magoado. E eu tenho que aprender a pedir perdão mesmo por coisas que eu não tenha tido intenção de fazer. Não tenho que ter vergonha. Vergonha eu tenho que ter do meu pecado. Foi o que a menina disse para a avó. A avó disse para a menina, disse, olha, você às vezes não vai ser compreendido. E é duro não ser compreendido. Mas às vezes a gente tem que aguentar um tempo sem ser compreendido. Mas mais importante do que não ser compreendido é compreender o outro. Então se eu me sinto incompreendido, deixe isso para lá por enquanto. E que eu me esforce para compreender o outro. E aí, nesse esforço de compreensão, vai acabar tudo sendo compreendido.
Olha que coisa interessante, né? Para terminar, não termine, desculpe. Não era exatamente sobre o que você falou, mas termine aí. Por exemplo, qual é a motivação nossa, né? Qual é a motivação nossa? Agora, que Deus, Ele cria todas essas condições, e nós temos que ter uma noção que nós estamos no ponto em que nós estamos, no lugar em que nós estamos, com o cônjuge que nós temos, com os filhos que nós temos, porque Deus nos colocou ali. Então nós temos uma missão. Pronto, não adianta reclamar. Não adianta ficar olhando para o passado. Uma vez eu conversando com minha filha, nessa idade de adolescência, parecia um jogo de xadrez, de tanta argumentação. E o que eu disse para ela no fim foi, eu disse, meu amor, isso não vai levar a lugar nenhum. Porque se eu fosse um analfabeto, você já teria me ganho nos argumentos. E isso não significaria que você estaria certo. Ou seja, ganhar uma discussão não significa que você está certo. Agora, olha bem, eu sou uma pessoa temente a Deus. E Deus me deu vocês para cuidar. E eu tenho que cuidar de acordo com o que eu acho certo. E se eu não fizer com vocês o que eu acho certo, eu estou negando o papel que Deus me deu. Então eu sou o único pai que você tem. Então nós temos que trabalhar em amor, em confiança, muito mais do que em questões de argumentos. Um dia, quando você tiver seus filhos, você vai ter aprendido com os meus erros, com os erros seus, e você vai poder criar melhor do que eu estou criando. Mas, por enquanto, temos que caminhar com a situação que Deus nos colocou. Que é eu, sendo teu pai, tenho que cuidar de você. Não precisa eu ter uma argumentação. Basta você ser você mesmo. A gente se prende muito a esse negócio de ganhar discussão, né? Você já pensou? Se José fosse cuidar disso, foi ganhar a discussão, chegar aos irmãos dele, depois de tantos anos, o que é que os irmãos de José fizeram com ele? Com 17 anos, mandaram ele para o Egito daquele jeito, como escravo, e chega José aí com uns 37 anos mais ou menos, no Egito, país pagão, e de repente está aí a vingança nas minhas mãos, né? Ora, não foi vocês que me mandaram para cá, não. Foi Deus. Pode ficar em paz, que não vou mexer com vocês, não. Vou cuidar de vocês, dos filhos de vocês, de todo mundo. Está vendo a resposta? Não esqueceu os marcos que o pai dele tinha colocado lá atrás. Se nós quisermos mudar os marcos agora, quem me garante que daqui a 10 anos eu não mudo de novo? Eu vou ser uma metamorfose ambulante, não vou ter identidade nenhuma, e nem esperança. Uma coisa que Deus colocou na minha cabeça foi o seguinte: você está aqui para servir. Para servir a mim, para servir a igreja, para servir a tua mulher, para servir os teus filhos, para servir os teus pais. Nesse sentido, eu me identifico muito, meu nome com o nome de José. Nesse sentido, de estar sendo só instrumento de bênção para as pessoas. E não estar preocupado com o que eu vou ganhar em relação a isso. O que eu ganho em ver a felicidade
das pessoas que eu amo. O que eu ganho é ver meus filhos crescerem no Senhor, meus netos, eles terem lares felizes. Sabendo que a qualquer hora, se eu não tiver cuidado, um deles pode cair. Não sou isento disso. Se nós não tivermos cuidado, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Cada dia eu digo, Senhor, glória te dou, graça te dou, porque até aqui o Senhor mantém os nossos filhos, nossa casa, nossa descendência em pé. Isso é um milagre. Um milagre que se renova a cada dia. Às vezes a gente tem uma tentação de pensar que é alguma coisa intocável, que aquilo dali nunca vai mudar. E aí a gente para de orar. E aí a gente para de ter uma vida santa. Para de ler a Bíblia. Para de ir para a igreja. Inverte as prioridades. Em vez da missão, a gente prioriza o nosso consumo. Aí nosso coração devagarzinho vai ficando envenenado por Mamon, por Babel. Por isso que Paulo diz que quem estiver em pé, cuide para que não caia. Porque às vezes quando a gente cai, leva muita gente junto. E ai daqueles que faz tropeçar os pequeninos do Senhor. E é por isso que eu oro todo dia, eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque muita gente está se apoiando em mim. E eu não sou Deus, eu não tenho poder. Eu tenho responsabilidade que o Senhor me deu como testemunho, como pai dessas turmas todas. Eu tenho responsabilidade de presbítero da igreja. Aconselho tantas pessoas. Não me faz tropeçar naquilo que eu mesmo tenho falado, Senhor. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. É uma luta grande, às vezes quase insuportável. Mas quando você se levanta dos seus joelhos, você tem paz. Como se Deus tivesse tomado o teu parto. E às vezes tudo é tão árido. Às vezes o mundo parece ter razão. Às vezes tudo é tão árido. Às vezes parece que a sua oração não sobe. Às vezes parece que dia após dia, ano após ano, a sua oração não é ouvida. Até que de repente Deus abre uma janelinha e te mostra. Aí você se levanta e glorifica a Deus. Porque ele não pode manter as coisas diante dos nossos olhos, porque ele não quer que tenhamos o controle. Ele quer que a gente confie nele. Mas de vez em quando ele precisa mostrar alguns sinais para nos dar esperança, para nos dar força. É impressionante. O Evangelho é uma aventura extraordinária. Às vezes eu fico como um cão aqui dentro. Vou olhando. Eu digo, como é que o mundo não vê isso? Como é que o mundo não é isso? Dariam tudo que tinham para poder ter isso. O que Deus fez comigo foi marcar a fogo e a ferro o que ele fez comigo. Desculpa, estou chorando. Acho que já está perto, né, da hora. Alguma pergunta mais, meu irmão? Vou encerrar aqui a pauta e vamos abrir só para conversar. Sim. Isso começa com poucas coisas. Se você for olhar a história disso, a história não é recente da pessoa. Quando as pessoas se separam, a história começou antes. E um bocado de pedrinhas que a gente vai deixando no caminho, um bocado de coisas debaixo do tapete, as próprias intenções no começo do relacionamento. Dá ouvidos ao mundo, dá ouvidos ao consumo. Todos aqueles inimigos que nós falamos aqui,
Aí a gente vai negligenciando a oração, vai negligenciando a leitura da palavra, vai negligenciando a igreja, vai negligenciando tudo. Aí devagarzinho a capacidade de reação das nossas relações vão enfraquecendo até que se rompe. Mas essas coisas, do jeito que um relacionamento sólido ele é construído, as divisões também elas já começam ruim ou então são cortadas devagarzinho. Por ódios, amarguras, falta de comunicação, tudo isso que eu falei aqui. Daí porque é tão importante nós termos uma vida voltada para o outro, num sentido, e voltado para o mundo no outro sentido. Voltado para nós no sentido de mantermos juntos na nossa caminhada, de orar juntos, de ler a Bíblia juntos, ir para a igreja, fazer tudo aquilo junto, ter projetos juntos, orçamentos juntos, tudo junto. Aí vai fortalecendo. E Deus vai manifestando a sua bênção em cima disso aí. E nos filhos que vêm, porque os filhos vêm e vê aquela relação. E essa relação do casal, ela transpira no ar. As crianças sentem o cheiro daquilo dali. Não adianta você tentar tapar o sol com a peneira. A criança parece que tem um sentido que Deus dá para elas, que elas captam se a sua relação é falsa. E, então, essa questão de pequenos detalhes do dia a dia, pequenos hábitos, é que vão construindo uma coisa sólida. Um carvalho grande, ele não nasce da dia para a noite. São muitos anos de água, né? De aguando, até ele ficar sólido para aguentar as tempestades. Enquanto que a hortaliça cresce rapidinho, mas vem o vento, não tem raiz, né? Às vezes a gente vive plantando hortaliça. Com isso, meus